Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Espera aí, que o negócio ficou sem luz aqui. Agora a luz voltou. Tudo bem com vocês? Boa noite, Kátia, Regina, Luzia, Sandra, tá tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para estudar, refletir sobre as lições de Joana de Ângeles. Bom, eu vou fazer uma pequena rogativa. Oi, Bernadette. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo, nesse momento, que a nossa transmissão, a nossa reunião, se faça com muita paz, com muita alegria, que o conteúdo que vamos trazer para a nossa reflexão traga muito entendimento para todos nós, que possamos sair no final aqui bem reflexivos, repensando os nossos comportamentos, sobre os nossos relacionamentos. Pedimos a Jesus que abençoe cada um de nós, encarnados e desencarnados, abençoando a nossa querida Rádio Web Cristo Consolador e a toda a nossa direção. Bom, gente, Martinha aí hoje está recheada de meninas aqui, que legal. Bom, o tema hoje é um tema bem interessante, bem moderno, inclusive, né? A Joana vai falar de relacionamentos. Ela vai aprofundar a ideia para todos nós de que somos seres gregários, somos animais biopsicossociais. É que eu escrevi sobre, mas eu também estou com o livro aqui do meu lado. Né? Então, essa é uma base fundamental para a gente entender a necessidade de nos relacionarmos. Quando a gente fala de bio, né, a parte bio, ela se refere à nossa natureza biológica, quando fala de biopsicossocial. Assim como as outras espécies, temos um instinto gregário, né, onde todos nós temos que nos agregar, uma necessidade inata de pertencimento, pertencer a um grupo para sobrevivermos. Em milhares de anos atrás está um clã, que significava proteção contra os predadores. Sim, porque para ter acesso aos alimentos, a perpetuação da espécie, né, tinham todos que viver juntinhos, como nós vivemos lá nas cavernas. E a parte psicossocial, ela vai se referir aqui ao nosso desenvolvimento mental e emocional, que é intrinsecamente ligado à interação com os outros. Quando estamos isolados, a ausência desses estímulos sociais... Deixa eu baixar aqui um pouco, isso aqui está alto. Quando estamos ligados a essa ausência, quando se faz a ausência
dentro do isolamento, de estímulos sociais e de apoio emocional, a Joana nos fala que podemos ser levados a sérios conflitos. Que conflitos seriam esses, né? A mente humana, todos nós precisamos de trocas, de espelhamento, né? Um se espelhando nos outros, de afetos, de desafios, que só através da convivência podemos receber e oferecer. Então, o isolamento prolongado, por exemplo, ativa o sistema de ameaça do cérebro, elevando o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, o que pode levar a problemas físicos, como doenças cardíacas, perturbações emocionais e psíquicas, como depressão, ansiedade e até quadros irreversíveis de desintegração da personalidade. Então, a interação social é o que nos ajuda a regular as nossas emoções, a desenvolver a empatia e a construir nossa identidade. Por isso a frase, nenhum homem é uma ilha. É muito verdadeiro isso, né? Bom, quando ela fala desse isolamento prolongado, a gente vê isso até na cidade, principalmente com os idosos, né? Que se isolam com medo de sair sozinhos por não terem ninguém, acabam se afastando, poucos saem ou compram tudo, quando são mais modernos, pela internet. Ou quando saem, é rapidinho de manhã para comprar alguma coisa e voltam correndo para casa, sem uma comunicação, um nível de estresse muito grande, porque o medo que permeia os idosos, que se sentem fragilizados diante de tantos noticiários de violência, essas coisas todas, que é o que os idosos mais fazem, é ver televisão, ou então estarem na internet, quando são mais, né, modernos, mais atuantes. Então, realmente podem desenvolver e desenvolvem doenças e perturbações emocionais e psíquicas muito grandes. Muitos idosos com depressão, com quadros graves de ansiedade, e podem ter. Há pessoas que não gostam de convívio, esses preferem o isolamento. Conheço uma pessoa assim, o isolamento da pandemia. Exatamente, querida. Mas existe também aqueles que passaram a se isolar logo após a pandemia. 2 anos praticamente em casa, isolados, pessoas até que não são idosas, mas preferem hoje estar em isolamento. Então, dentro dessa jornada dos relacionamentos que a Joana fala aqui, né, ela nos lembra que, apesar dessa necessidade fundamental, os relacionamentos eles nem sempre se desenvolvem com confiança e harmonia. Tem isso também. Então, é aqui, nesse caso, que entra o grande desafio: o egoísmo e as paixões primitivas. Então, essas heranças ancestrais que se manifestam como um temperamento rebelde ainda são os resquícios de um tempo em que a força bruta, né? Que a força bruta predominava, né? Nos tempos bem antigos. A falta de equilíbrio e discernimento, hoje a gente sabe que existe, a Joana fala sobre isso, falta de equilíbrio e discernimento impede a manifestação das virtudes, como a paciência, a tolerância e a empatia, porque o que predomina é a força bruta, aquela coisa primitiva. Então, o ponto crucial aqui que a Joana traz é que todo relacionamento ele exige o quê? Uma palavra simples:
reciprocidade. Então, a gente também não pode apenas receber. Venha a nós o vosso reino, nada. Mas a troca mútua de afeto, de respeito e dedicação é o que sustenta qualquer laço. Não importa. Mas isso é muito sério dentro dos nossos relacionamentos. Então, é que eu estou acompanhando o livro também, tá? Para não perder. Então, todo relacionamento exige essa reciprocidade, e a Joana vai destacar aqui uma coisa bem importante. Assim, o primeiro e mais fundamental laço de relacionamento é o da mãe com o seu filho. É nessa fase inicial que o ser humano, ainda em formação, ele tem a oportunidade de despertar as sementes do amor divino, que estão adormecidas dentro de nós. Eu sempre falo dessas sementes, não é? Que nós somos uma sementeira. Quando Deus cria o espírito, ele coloca lá dentro, né, todas as sementes das virtudes e a do amor divino também, mas todas adormecidas e vão despertando, se desenvolvendo a partir das reencarnações, das experiências. Então, pensemos nisso como um jardim. Essas sementes, elas precisam do adubo da ternura, que é o primeiro, que é o sentimento da mãe com a criança, né? E dos cuidados com a preservação da vida. Então, a mãe, com o seu amor incondicional, com a sua dedicação e o seu carinho, ela vai nutrindo essa semente e vai ajudando a germinar. Olha que bonito! Então, esse primeiro vínculo vai estabelecer a base para todos os relacionamentos futuros a partir daí, porque é onde aprendemos sobre confiança, segurança e o poder do afeto. A partir daí, os laços afetivos se expandem para a família, a escola e a sociedade em geral. Então, vamos lá falar um pouquinho disso, que é o berço de todos os esquemas, de toda a falta de adaptação do ser humano, do adulto hoje, né, das suas disfuncionalidades, justamente quando, nessas primeiras relações da criança com a mamãe. Então, a gente precisa que sejam adubados, né, as sementes da ternura, dos cuidados com a preservação da vida. Entende-se, quer-se entender, que é o que deveria ser a mãe com seu amor incondicional, sua dedicação, seu carinho, para que essa semente possa ser nutrida e, com isso, germinar, florescer. Nesse primeiro vínculo, dentro de todos esses estudos que a gente faz em desenvolvimento humano, é o vínculo mais importante que é estabelecido na nossa vida aqui quando reencarnamos. É o vínculo com a mãe, não é? A gente sai daquela barriguinha e nasce, e é esse o vínculo. Tanto que ele é cortado, né? O cordão umbilical é cortado para que a criança possa desenvolver com a sua mãe, né? Essa mãe desenvolver com esse bebê o seu amor. Então, por que dá errado? Oi, minha Dídima, que bom, você está aí. Então,
O que dá errado dentro desse estabelecimento de vínculo? Nem toda mãe tem amor incondicional ao seu bebê, e mesmo as mães que têm esse amor incondicional, muitas vezes não recebem desse bebê a mesma troca. Né? Aí a gente entra totalmente dentro da doutrina espírita nas combinações feitas no plano espiritual antes de renascermos, da família que vamos renascer, com as pessoas, por quê, quais são as nossas tarefas, a nossa missão com aquela família, que aquela família vai ter comigo, e, claro, eu com ela. Então, quem são essas pessoas? São amigas? São, pelo menos, simpáticas ao nosso nascimento? Ou eu estou renascendo numa família que eu sei já de antemão que será uma família difícil, que eu não serei bem recebida e que eu poderei ser até abandonada? E aí é que é o rompimento da noção dessa criança, desse primeiro vínculo. Ou então, nada disso, ela renasce, mas é uma mãe negligente, ou muito jovem, não é? Como a gente vê adolescentes tendo filhos, não é? Num momento que não seria mais oportuno. Então, essa mamãe querendo ainda brincar, aí pensa que o bebê é uma boneca, né? Um boneco, não tem esse cuidado extremado com aquela criança, e muitas vezes até raiva, né? Quando a criança chora, eu não sei como é que faz. Muitas vezes, a maioria das vezes, com essas adolescentes, os meninos, os pais, somem, ou então também não dão a mínima para aquilo, para aquele nascimento, não tem maturidade psicológica. Então, aí já começa o primeiro sentimento que a criança tem de abandono. E esse adulto, essa criança vai se tornar um adulto com toda essa inadaptação, com toda esses sentimentos, esse comportamento para a idade adulta. Então, ele pode levá-lo ao isolamento social, ao abandono, à falta de afeto. Há muitos esquemas que a criança pode fazer, o adulto, é essa criança que não teve um bom vínculo no seu nascimento. Eu acho isso muito importante, principalmente para os evangelizadores, que devem observar e perceber pelo comportamento da criança inadaptativo, é uma criança rebelde, uma criança muito nervosa, uma criança raivosa, uma criança já com aquela coisa agressiva, não é? Com aquele comportamento. Então, como é que seria essa responsabilidade individual na construção desses laços? O ser humano, embora dotado de razão, nem sempre age conforme também o que aprendeu. É como se a parte racional e a parte emocional estivessem em conflito. Também existe essa questão. Nem tudo que se ensina o espírito acolhe, né, a criança, e tudo que se ensina ela pode acolher, principalmente a falta dos laços afetivos. E mesmo quando ela tem a orientação dos pais e o aprendizado social, permitimos que as paixões primitivas nos desorientem, porque isso vai resultar das condutas agressivas e infelizes
que, como um vírus, destroem os relacionamentos que são indispensáveis para uma existência plena e feliz. Então, a gente vai percebendo, né, de acordo com esse amadurecimento, nós vamos percebendo também que muitas das nossas condutas agressivas e infelizes, claro, que vêm dessa criação, mas também estão dentro de nós, lá no cérebro réptil, não é? As paixões primitivas que nós ainda trazemos do nosso passado. Porque eu não conheço nenhuma reencarnação de anjo. Então, as memórias, as sensações que trazemos ainda é lá do homem das cavernas, né? Do homem primitivo. E se isso for ainda reforçado, né, pelos pais, se isso vem também de um padrão de comportamento desse espírito, a tendência é realmente condutas agressivas, infelizes. Então, a Joana traz aqui uma mensagem muito clara, quando ela diz que a responsabilidade por construir e manter relacionamentos saudáveis é nossa. Mas acontece que eu fui criada sem amor. Já falamos aqui que a gente já entende, sabe? Agora, será sempre nossa responsabilidade. Porque é preciso um esforço consciente para superar o egoísmo, cultivar a empatia e praticar a reciprocidade. Então, isso é uma escolha diária de usar o discernimento em vez da força bruta, do perdão em vez da mágoa e da compaixão em vez da crítica. Aí vem aquele abençoado dizer assim para a gente: mas aí se foi criado sem amor, foi criado assim, como a Joana está falando, que pode acontecer. E o nosso livre-arbítrio? Nós não nascemos sem saber de nada do que viemos aqui fazer. A gente não nasce como pobrezinhos, inocentes. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Coitada de mim. Não é verdade isso. Porque a Joana de Ângeles, ela fala, e a doutrina fala também, que nós trazemos todo um repertório, não é, de tudo aquilo que a gente tem de somatório das nossas experiências do passado. Ninguém é uma tábula rasa. Ninguém aqui está, não é, em brancas nuvens. Kleber vai ter que começar do início, hein? Você perdeu um monte de coisa boa. Então, quando a Joana adverte que em qualquer relacionamento a gente vai ter que cuidar dele, tendo lealdade, honestidade, então nós vamos entender o que acontece. Porque ela diz o seguinte, quer ver? Ela fala aqui de uma coisa assim, muito importante. Deixa eu ver se eu me... eu acho que eu me enrolei aqui, gente. Tá, eu já tinha falado sobre a lealdade e a honestidade? Não. Então, deixa eu falar aqui. É porque eu fui escrever para quê, né? Tem um livro, mas é que eu gosto sempre de dar meus pitacos, sabe, no texto. Mas deixa eu voltar aqui, porque isso aqui é muito, muito importante. A Joana fala que logo depois, aí eu já falei da criança, dos vínculos, não é? Mas quando a criança vai expandindo o seu campo de relacionamento, né, ela vai ensejar melhor o entendimento em torno da vida dela,
o que é feito, dos fatores conjugados em reciprocidade, de contribuição, graças à qual é possível prosseguimento existencial. Agora, vão surgir, logo depois, os pródromos do relacionamento social na escola, como a gente falou, seja no ciclo maternal, infantil, de alfabetização, do fundamental, fortalecendo ou não a segurança no apoio de quê? Da amizade, conforme as respostas da convivência com os adultos, os educadores e as demais pessoas. Então, é aí que eu queria me focar um pouquinho, que também nesse ciclo, tanto maternal, né, na infância, tudo da escola, que fortalece ou não, se fortalecerá ou não no apoio da amizade, se essa criança já não for para a escola com todos esses sentimentos do vínculo partido. Até mesmo a própria família é a primeira a usar bullying com as crianças. E vai ser gordinho. Ah, vem cá, gordinho da mamãe. Olha, não pode comer isso, hein? Tu vai ficar um bolo fofão, que era bolo fofo nessa época, né? Que se falava. Hoje é coisa pior. Mas o bullying já começava em casa. E magrinho e alto, eu me lembro de uma colega, coitada, na escola, que o apelido dela era Espanador da Lua. Olha o bullying. Então, porque em casa ela já era conhecida como a magricela, a pernalta. A criança já levava esses apelidos para a escola e lá se complementavam com outros mais. Então, esse fortalecimento vai ocorrer quando a criança tiver um ambiente bom na escola, onde a escola tenha para com os seus alunos o cuidado com esses apelidos. Né? E aí fomentar rodas de conversa contrárias a tudo isso, toda essa desqualificação que a criança já traz de casa. Por mais bonitinho que seja, criado com papai, mamãe, irmãozinho, acaba sempre tendo as comparações. Olha, se você não escovar seus dentes, você vai ficar com a sua boca, seus dentinhos vão todos cair. Ai, se você ficar doente, não tomar cuidado, pegar friagem, você vai tomar injeção. Então, a criança começa a criar fantasias tenebrosas. Então, a injeção é uma coisa horrível. Se não escovar o dente, claro que faz mal, mas os dentes todos vão cair. Olha, não vai nascer mais, hein? Agora está caindo porque são os dentinhos de leite. Ah, agora seus dentes são definitivos. E terceira dentição é dentadura. Que delicadeza, né? Que amor. Que coisa fofa falar isso para as crianças. Então, é claro que essa criança, esse já mais adulto, ele vai ser uma criança realmente que terá muitos complexos, um comportamento muitas vezes arredio. E muitas amizades podem começar entre aqueles excluídos. Né? Os gordinhos se entendem. Ah, o gordinho com a magrinha, com o dentuço, né? Com o quatro-olho. Esses se reúnem, porque eles são os excluídos, então eles acabam fazendo amizades, né? Porque um vai consolando o outro. Porque ela diz aqui uma coisa muito interessante entre os animais irracionais, com algumas exceções, os pais orientam os filhos em relação ao grupo na busca da alimentação, da preservação da prole, da espécie, na demarcação da área que lhe pertence.
após o que deixa-os por conta própria. Né? A gente até fica, nossa, e nós, humanos, ninguém quer largar a prole, né? Ficar lá velhinho dentro de casa. Mas os animais, quando as crianças já se encontram prontas, tchau, querido, podem ir sobreviver. Agora, em face do instinto de preservação da vida, esse fenômeno se dá por automatismo, imprimindo pela repetição nos hábitos dos descendentes os recursos que os preservarão, auxiliando-os no crescimento e sobrevivência em relação aos predadores e aos fatores circunstanciais e ambientais. Então, o ser humano que pensa nem sempre age conforme aprendeu, permitindo-se desorientar, vivenciando condutas agressivas e infelizes, destruindo os relacionamentos indispensáveis à existência feliz. E quando a criança, também criada dentro de uma família, né, que tem até um certo conforto, tem papai, tem mamãe, tem irmão, tem irmã, e os pais trabalham fora. E essa criança, ela fica meio que sendo criada pelas redes sociais, porque os pais, a maioria, não. Agora está mais a coisa começando a ficar mais séria, mas a maioria não investiga, não regula isso, não fiscaliza. Então, a criança acaba tendo hábitos de repetição. Se a família chega, o pai e a mãe ficam no celular o tempo todo, esse filho também vai ficar no celular o tempo todo. Se chega, se não conversa com a criança, senta-se diante da televisão, é o que a criança vai fazer também no seu dia a dia, ver televisão. Então, o que ela aprende? O que agrega a criança que fica praticamente o dia todo sozinha, não tem quem cobre as lições de casa, né, o dever, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que não deve ser feito. Né? Acaba entrando em canais proibidos, porque também não há censura na rede do filho, porque pode ter. Pode-se fazer censura, não entrar em certos canais porque são bloqueados. Não, não se faz isso, porque não vai se tolher a liberdade do filho. Meu filho já sabe tudo que é errado, tudo que é certo, mamãe e papai já explicou. Tá, filhinho? Então você não entra, porque ninguém, não é? A criança vai conversar com qualquer pessoa no chat e não sabe se quem é essa pessoa, que muitas vezes não é uma criança, é um adulto. Então, em qualquer relacionamento, é preciso que haja essa clareza, né, de pais com os filhos, ensinando os filhos também a serem assim com os pais, para que se estabeleça um vínculo de proteção. Mas a Joana fala que em qualquer relacionamento em que nos encontremos, temos que ter o cuidado da lealdade e da honestidade. Isso ela diz aqui. Que a Joana também nos lembra, ela traz uma lembrança sobre isso, dizendo que a verdade, por mais amarga que seja, é o único alicerce que sustenta qualquer laço. E é uma grande verdade isso. Né? Tanto que a desonestidade vai corroer o quê? A confiança, enquanto a verdade, mesmo que dolorosa, permite a cura e a reconstrução. Então, a Joana vai falar aqui da amizade como um fator essencial em qualquer tipo de relacionamento. Isso aqui é bem bacana, eu acho maravilhosa essa palavra amizade, porque ela se caracteriza pelo desinteresse pessoal, imediatista. Bom, a gente está falando aqui de amizade, não é? De relações de amizade.
do desinteresse imediatista, ao influxo da disposição da convivência enriquecedora. Então, nessa conjuntura, a Joana nos fala que ninguém se apresenta mais importante, né, evitando-se sempre a exaltação do ego, que é o fator dissolvente de todo empreendimento edificante. Então, à medida que vão se estreitando os laços da amizade, podem surgir outras expressões de afetividade, tornando o relacionamento mais complexo e mais profundo, muitas vezes culminando na identificação de propósitos e ideais que vão se consolidar em matrimônio, abrindo espaço para a constituição da família. Eu conheci alguns casais que se conheceram desde jovens. Primeira namorada, primeiro namorado. Oi, Fania! Oi, linda! Que prazer, que honra! Estou honrada com a sua presença aqui. Então, quantos eu já soube assim, que se conheceram desde jovenzinhos e que começaram na amizade, eram colegas de infância, escola, e acabou aquela amizade se consolidando em amor, né, em algo maior, e que acabou em casamento. Isso é muito bom. A Joana também faz uma distinção muito importante da diferença, quando ela fala aqui, desses relacionamentos. Porque na sociedade merece contribuição enriquecedora, distante dos habituais comportamentos sórdidos, nos quais a intriga e a mentira adquirem cidadania, em detrimento da fidelidade e do respeito, cada qual tentando alcançar mais alto patamar na escada da insensatez. Então, ela fala de uma coisa muito importante, que são os relacionamentos sexuais. A Joana sempre se preocupa muito com esses relacionamentos, porque ela diz que a diferença entre os relacionamentos sexuais baseados no instinto e aqueles baseados nos sentimentos tem diferenças. Muitas uniões começam até com aquela paixão abrasadora, nossa, que parece que a gente vai morrer. É um impulso de falso amor. Paixão não é amor. Falso amor, né, do que um sentimento verdadeiro. Ainda não é, pode vir a ser, não se está negando. Agora, essa paixão que não se submete à razão, que fica meio estrambelhada a pessoa apaixonada, leva a comportamentos precipitados e a uniões sem uma estrutura sólida, seja ela moral, econômica ou afetiva. Quando o impulso do desejo selvagem passa, o que resta é o vazio. E esse vazio, muitas vezes, se transforma em lutas e ódios devoradores, destruindo o que poderia ter sido uma grande oportunidade de crescimento e felicidade. Outro parêntese aqui muito importante. Justamente nos relacionamentos baseados apenas nos instintos, não nos sentimentos, dentro de uma paixão abrasadora, é que daí também surgem os relacionamentos tóxicos, a dependência emocional. Principalmente quando essa pessoa percebe de longe, aquele que é o predador, que aquela pessoa é frágil e facilmente manipulável.
Vou dar um exemplo. Contar uma história, uma metáfora. Muita gente deve conhecer, porque eu já cansei de falar dessa historinha, mas ela se faz muito importante assim, aqui, porque a pessoa vai dizer assim, mas como fulano podia saber que eu era tão dependente assim, emocionalmente das pessoas e tal? Então, eu vou contar a história do escorpião perverso e do sapo tolo. Alguém pode nunca ter ouvido essa história. Era uma vez, num lago muito feliz, estava lá um sapinho se banhando e pegando um solzinho. Quando chega, andando com aquele porte, aquelas garras terríveis, um escorpião. Aí ele chega perto do sapo e diz assim: sapinho, você poderia me atravessar nesse lago? Porque eu não sei nadar. O sapinho tolo, mas dá uma olhada assim para o escorpião, aquela garra enorme. Mas quem vai garantir que se eu atravessar você, você não vai me picar no meio do caminho? O escorpião olha para ele. Como, sapinho? Se eu morder você, nós dois vamos morrer afogados. O sapinho tolo pensou: você tem razão, se achando sabido, vou levar você. Aí aquele escorpião sobe das costas do sapinho. Vamos lá, nadando. Chegando do outro lado, o sapinho desce, e o escorpião desce de suas costas. Olha para ele, pica-lhe. Desculpe, é da minha natureza. E vai embora. Nossa, que coisa mal agradecida. Não é disso que estamos falando, do escorpião nem do sapo. Estamos falando de predadores, dos escorpiões perversos que existem e detectam o sapo tolo. Independente de grau, cultura, não importa, desde a pessoa mais humilde, simples, até a mais intelectual, uma CEO de um grande conglomerado, podem ser fisgados pelo escorpião perverso se forem sapinhos tolos. Pessoas que têm dentro de si uma fantasia com o príncipe encantado, com o eterno namorado. Tem até uma música, né? Meu príncipe encantado, meu eterno. E, gente, olha, não é a minha idade, não, mas é porque eu já conheço essas músicas de ouvir cantar. E o YouTube, né? Faz muito essas coisas. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque no trabalho clínico eu já encontrei muitos sapos tolos, até homem. Não é só as mulheres que são sapos tolos, tem homens também, tem mulheres sendo escorpião malvado. São pessoas que, por onde passam, elas deixam a destruição, deixam a falência. Quando a gente escuta nos Fantásticos da Vida aquelas histórias do cara que enganou uma porção de mulheres e que pedia dinheiro e todas davam, olha aí o escorpião perverso, com os sapinhos tolos, deixando que ele atravesse o lago, não é? E depois pica o sapinho, a sapinha, e vai embora, some, ninguém mais sabe dele. Então, é disso que a Joana está falando aqui, quando ela fala que esse vazio que se transforma dentro de nós pode se transformar, sim, em lutas e ódios devoradores, né? Destruindo o que poderia ter sido a grande oportunidade de crescimento, felicidade,
deixando em nós um vazio e depois uma culpa terrível. Como eu pude me enganar? Eu não sei como é que eu pude, porque tem gente que não satisfeita em saber da história fica assim, tu é burra mesmo, hein? Eu vou te contar, como é que tu teve coragem de dar dinheiro para esse homem que tu nem conhecia? Mas ele era tão gentil, ele era maravilhoso. Ai, ele era tão lindo. Era tudo aquilo que ela sonhou como ideal de eu dela. Então, é a grande lição que a Joana fala para que um relacionamento floresça. Ele deve ir além do instinto e ser nutrido pelo sentimento. Então, é o amor que dá sentido e durabilidade. Depois a Joana, ela vai falar do nosso amado psicoterapeuta por excelência, Jesus. Ela introduz Jesus aqui, lembrando para nós da proposta de Jesus na solução definitiva para todos os nossos conflitos e interpessoais. O amor entre as criaturas humanas em todas e quaisquer circunstâncias. Eu estou achando esse grupo, tirando a Cátia Regina, que até falou, todo mundo calado, quieto, eu não sei se estão gostando, se estão entendendo, se está fazendo sentido, ou não está fazendo sentido nenhum, tá? Por favor, me deem os seus feedbacks, que para mim é muito importante. Então, a Joana fala, nesse sentido, que o amor, aí ela complementa o que Jesus traz para nós, que o amor é a expressão divina que verte do alto, que ele é a força construtiva que trabalha pela felicidade espiritual na Terra, no nosso planeta. Não se trata de um amor romântico, mas de um amor incondicional que se manifesta na empatia, no perdão, na paciência e na capacidade de ver o outro como um irmão de jornada. Só não tenho o que falar. Ah, minha filha, fala qualquer coisa. Vamos falar, vamos falar. Dentro dessa conclusão, assim, eu ousei fazer umas considerações, tá? Eu estiquei aqui, eu sou uma abusada, tá? Eu estiquei aqui a fala da Joana, que é um convite. E um resumo. Oi, Cátia Alegria está aqui. Ô, meu amor, vai ser fantástico. Então, para a gente começar a entrar no encerramento, eu gostaria de deixar uma reflexão para todos nós. Dever de casa. Se o homem, isso sou eu que coloquei, tá, Joana? Não aparece lá no livro, não. Se o homem é um ser social por natureza, oi, Carlos, por quê? Essa é uma pergunta para todos nós, eu me incluo aqui dentro. Por que ainda insistimos em viver de forma isolada emocionalmente, presos ao nosso egoísmo? E como podemos, a partir de hoje, aí olha só, regar as sementes do amor em nossos relacionamentos para construir um futuro mais feliz e harmonioso? Então, dentro dessa jornada que a Joana está falando com todos nós, quando ela diz aqui, ama, portanto,
Relaciona-te com tudo e com todos, sem receio, oferecendo o que possuas de melhor, dessa maneira fruindo de paz e nunca te sentindo a sós. Esse é o encerramento dela. Mas abusada que eu estiquei pelo seguinte. Nessa nossa jornada, medo de sofrer, nessa nossa jornada, pelos relacionamentos, nos mostra que eles são o alicerce de nossa existência. Eles podem ser fonte de dor ou de alegria, de conflito ou de paz. A escolha será sempre nossa. O isolamento nos adoece, sim, enquanto a conexão nos cura. O instinto nos leva a paixões passageiras, mas o amor verdadeiro é o que nos constrói. E Jesus, o maior de todos os psicoterapeutas, nos deixou essa fórmula para a felicidade, que é o amor. Ao oferecermos o nosso melhor, cultivando a verdade, a amizade e a lealdade, descobrimos que não estamos sozinhos. Estamos conectados a uma teia de vida que nos sustenta e nos fortalece. Então, a mensagem final que eu vou deixar junto com a Joana, também as perguntas fui eu que coloquei aqui. Então, eu vou convidar vocês, todos nós, a refletirmos. Como nós podemos hoje oferecer o que nós temos de melhor para alguém? Talvez um sorriso, uma palavra de apoio, um gesto de carinho. Vamos começar pequeno. E veja como a paz vai se instalando em nosso coração. E como a nossa vida se torna mais plena. Porque, como nos ensinou a nossa querida Joana, ao amarmos e nos relacionarmos com o coração, nunca mais nos sentiremos sós. Gente, muito obrigada por mais uma reflexão dessa noite. E vamos praticar, né, com Joana de Ângeles, oferecendo uma pequena rogativa ao Senhor de agradecimento. Agradecimento por sentirmos esse amor, sentirmos que não estamos sós, Senhor. Porque Tu és o nosso grande amigo. Estás ao nosso lado sempre, sem precisarmos pedir, porque sabemos que Tu és nosso amigo e sempre estamos diante de um conflito e sempre Te pedimos, Senhor, Senhor, me ajuda aqui nesse momento. Por isso agradecemos, Senhor, Te pedimos nesse momento a Tua misericórdia para nosso planeta Terra, onde todos nós amamos essa terra, Senhor, e que nós queremos muito que em breve tempo se torne realmente um planeta de regeneração. Gente, deixem o like, compartilhem. Eu torço dia e noite pelo nosso canal. Um beijo nos corações, que Deus abençoe cada um de nós, ao nosso jardim de joaninhas. Beijo, gente, fique com Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.